A década de 2010, que compreende os anos de 2011 a 2020, pode ser caracterizada como uma das décadas mais dinâmicas em termos de migração e refúgio no Brasil, tanto do ponto de vista sociodemográfico quanto de caráter socioeconômico. Desde o pós-guerra, o país não tinha tido uma década tão dinâmica em termos de migração e refúgio. Ao longo da década de 2010, observamos significativas mudanças no cenário migratório brasileiro, como o aumento do volume de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, um maior espalhamento geográfico da origem dos imigrantes, com uma migração do sul global no primeiro quinquênio da década e a prevalência de latino-americanos e caribenhos nos últimos anos, sobretudo venezuelanos e haitianos, que ocupam atualmente o ranking das primeiras nacionalidades no Brasil. Mudanças também em diferentes variáveis, como sexo, idade, composição racial, formas de inserção no mercado de trabalho, com o protagonismo da empregabilidade dos imigrantes e refugiados no final da cadeia produtiva do agronegócio, especialmente abates de aves e suínos. Tivemos também um novo marco legal em termos de migração, diferentes resoluções normativas, ações de acolhida humanitária, conferências, fóruns de participação social, operação acolhida, entre outros aspectos que estão detalhados ao longo do relatório anual do OBMIGRA, do documento Retratos das Décadas e também da fala dos pesquisadores e pesquisadoras, como veremos agora. A década de 2010 marcou profundas transformações nos fluxos migratórios que se dirigiram para o Brasil. Sobretudo no eixo dessas mudanças, desses fluxos migratórios que deixou de ser do norte e passou a ser do sul global. Com isso, a gente observou uma mudança no tom de pele dessa migração, que passou a ser mais preta e mais parda. A localização desses fluxos deixou de ser predominantemente no sudeste e passaram a se localizar sobretudo no sul, em função do mercado de trabalho, e também no norte, por conta da migração venezuelana, e também marca um aumento no número de nascimento, óbitos e casamento envolvendo esses migrantes. Em relação aos casamentos e os nascimentos, a gente percebe um comportamento dessas mulheres migrantes e um certo retardamento em se casar e ter filhos. Então, por exemplo, apesar da migração ser predominantemente haitiana e venezuelana nessa última década, os nascimentos são fundamentalmente de mães paraguaias e bolivianas. Vocês podem ver tudo isso no capítulo sobre dinâmica demográfica. Há anos, os deslocamentos forçados se mantêm como uma tendência crescente no contexto da mobilidade humana internacional. Diante das maiores restrições impostas pelos países do norte global à entrada de imigrantes e solicitantes de refúgio, observa-se o redirecionamento desses fluxos para os destinos do sul, redefinindo sistemas de mobilidade humana cada vez mais caracterizados por fluxos intra-regionais, como aqueles que hoje se observa no contexto latino-americano, com desdobramentos significativos para a realidade do refúgio no Brasil na última década. O capítulo Regionalização do Refúgio na década de 2010 tem como objetivo apresentar um panorama sobre os reflexos dessas transformações para a realidade do refúgio no Brasil, com um reporte temporal definido para o período 2011 a 2020, atentando para suas dimensões socioeconômicas e demográficas. Para tanto, foram utilizadas informações extraídas a partir das bases de dados do Acnur, do STMAR, assim como das bases harmonizadas OBMIGRA, RAIS e CTPS. O capítulo ele traz informações bem relevantes no período de 2011 a 2020 sobre a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, com crescimento de quase 3 vezes o volume de trabalhadores. Traz também informações bem interessantes no período 2019 a 2020, né, como houve uma manutenção, até um crescimento do volume de imigrantes, mesmo no contexto, né, de pandemia. Além disso, o capítulo ele traz algumas informações sobre características socioeconômicas, demográficas, educacionais desses trabalhadores. Também traz uma seção sobre a localização dos trabalhadores imigrantes no território nacional, apontando um crescimento do peso da região sul, né, isso vinculado às características da inserção ocupacional desses trabalhadores.
E, por fim, traz uma seção bem extensa, ampla, sobre a estrutura da distribuição de renda, né? Fazendo uma análise dos impactos desse intenso crescimento do volume de imigrantes sobre indicadores de desigualdade como o Gini e razões de rendimento. Então, está bem interessante, convido a todos a lerem o relatório. Sobre a imigração feminina para o Brasil, podemos dizer que essa vem aumentando a partir da segunda metade da última década, de 2015 em diante. Observamos que houve um aumento na movimentação das mulheres nas fronteiras do país, assim como cresceu a quantidade de mulheres com residência permanente e também o número de solicitantes de refúgio e refugiadas. E quem são essas migrantes mulheres que estão vindo para o Brasil? São principalmente imigrantes haitianas e venezuelanas, com idade entre 25 a 45 anos, com ensino fundamental e médio, que estão trabalhando aonde? Na região sul do país, em atividades vinculadas aos frigoríficos, como o abate de ave e suíno, e com uma renda salarial de um salário mínimo. A imigração de mulheres traz, portanto, novos desafios para o país em termos de políticas públicas. É preciso pensar e buscar igualdade salarial e de oportunidades, proporcionar direitos como a creche, escolas para os filhos, acesso aos cuidados com a saúde, conscientização e combate à violência doméstica, sexual, dentre outras. Essas são questões fundamentais para as mulheres imigrantes e pretendemos contribuir para a criação dessas ações. Nesse relatório anual do OBMIG de 2021, fizemos uma análise no capítulo dedicado principalmente aos imigrantes que vêm ao país por demanda de empregadores locais e como se dá a inserção desses imigrantes no mercado formal de trabalho ao longo dessa década. A gente observou que esse imigrante, que na média é um imigrante que tem uma remuneração mais elevada, ocupa cargos de gerência e direção de empresas no país, e sofreu uma pequena mudança de perfil ao longo dessa década, em que nacionalidades latino-americanas e asiáticas tiveram um acréscimo em comparação com nacionalidades europeias e norte-americanas. A gente observa também que esses imigrantes, em geral, geram vínculos de muito curto prazo no país, são vínculos de 1 a 2 anos, com poucas mudanças de empregador, o que leva a uma reflexão sobre formas de reter melhor esses imigrantes do país, que são imigrantes com uma série de habilidades que são demandadas pelo mercado de trabalho formal brasileiro. Esse capítulo inaugura uma nova linha de pesquisa do OBMIGRA, na qual pretende-se discutir a relação entre assistência social e imigração internacional. A análise foi conduzida por meio dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e em termos gerais dos resultados, foram encontrados que os registros do CadÚnico seguem uma tendência dos fluxos migratórios observados na última década, ou seja, o maior número de cadastros são de haitianos e de venezuelanos. O principal achado do capítulo se refere também ao ano de 2020, que apesar de ter sido um ano no qual teve uma retração sem precedentes nos fluxos de entrada de imigrantes no Brasil, em razão das restrições impostas pela pandemia, no CadÚnico a gente observou um aumento no número de registros. No capítulo a gente discute um pouco sobre os fatores que explicam esse aumento. Bom, por fim, esse capítulo traz possibilidades muito promissoras para uma nova agenda de pesquisa em termos da análise das políticas de assistência social no país. Por exemplo, a compreensão da substituição do Bolsa Família pelo novo auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. No capítulo sobre imigração e saúde, o que a gente procura fazer é utilizar dados agregados brasileiros para analisar a relação entre imigração e saúde no Brasil. Então, a gente usa a pesquisa de informações básicas municipais, a MONIC, do IBGE de 2018, para ver a distribuição a relação entre a distribuição dos recursos de saúde no Brasil e a distribuição dos migrantes no território nacional. Por exemplo, a gente sabe que o agente comunitário de saúde é um recurso essencial para fazer a ponte entre os migrantes brasileiros no território brasileiro e o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E 73% dos municípios brasileiros têm o programa do agente comunitário de saúde.
E na maioria dos municípios que têm uma concentração de mais de 100 imigrantes, por exemplo, todos eles têm, praticamente todos têm esse programa. No capítulo sobre educação do relatório do OBMIGRA, nós avaliamos a evolução do número de matrículas de estudantes imigrantes na rede básica de educação. Verificamos nos dados desagregados nas 5 macro-regiões um forte aumento do número de matrículas de venezuelanos, principalmente a partir de 2018, e também a forte entrada de estudantes haitianos no sistema de educação, principalmente a partir de 2014, e com destaque para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Verificamos com esses dados que esses estudantes estão concentrados nas capitais dos estados, também na cidade de Brasília, e que nessas capitais, em algumas delas nós fizemos o estudo mais detalhado, esses estudantes que estão na rede pública de ensino estão em escolas em áreas de rendas mais baixas e áreas mais periféricas da cidade. A promulgação da Lei nº 13.445 foi o grande marco normativo da década de 2010, após 37 anos de vigência do Estatuto do Estrangeiro. A Lei de Imigração traz um olhar mais humanitário, sobretudo após a vinda dos haitianos, que foram beneficiários do visto de acolhida humanitária por meio da RN 97 em 2012, emitida pelo CENIG. A partir de 2018, por sua vez, o fluxo venezuelano também influenciou alguns marcos legislativos. Por exemplo, o Decreto 9285 de 2018 reconheceu a grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. A Lei 13.684 introduziu medidas de assistência emergencial aos imigrantes vulneráveis e deu origem à Operação Acolhida. E o CONARE também, em 2019, dispensou a entrevista de elegibilidade aos venezuelanos solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado. O dinamismo da década aqui analisado sinaliza que o fenômeno migratório na atualidade é cada vez mais dinâmico, multifacetado, difícil de contabilizar, resistente a teorias e que muda constantemente. As migrações deixaram de ser um evento unilinear, bipolar, país de imigração ou de emigração, e unilateral. O Brasil é um exemplo disso. O país é ao mesmo tempo de recepção, de trânsito, de emigração e de movimento de retornados. Todo esse cenário e as mudanças ocorridas ao longo da década de 2010 trazem desafios, tanto para políticas de fluxos, quanto para políticas de inserção de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, no Brasil, mas também na América do Sul. Em uma temática tão complexa como observamos ao longo da década, não há fórmulas, nem receitas prontas, nem é possível simplesmente copiar modelos de outras realidades para aplicá-los em um país que faz fronteira com 10 países da América do Sul. Portanto, é a partir de trabalhos como os que foram lançados pelo Observatório para analisar a década e das iniciativas do OBMIGRA, que de forma contínua vem analisando e acompanhando a migração e o refúgio no país, que é possível ter um conhecimento denso sobre o fenômeno. Portanto, o material aqui apresentado se constitui, assim, como um importante subsídio para a formulação, execução e correção de políticas migratórias e de refúgio no Brasil.